Um cristão pode passar necessidades? Pode passar por dificuldades financeiras? Sim ou não? O que você acha? Deixa aqui nos comentários antes de a gente partir para o nosso devocional. Eu quero aqui ler com vocês Marcos, capítulo 8, o versículo. Vamos pegar aqui do versículo primeiro, para ficar mais fácil de a gente entender. Jesus vai dizer o seguinte: naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias, eles já estão há 3 dias comigo, e não têm o que comer. Preste atenção nisso. Estão há 3 dias com Jesus, não têm o que comer. Aí versículo 3: e se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazer de pão aqui nesse deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu e deu-lhes aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e pusessem-nos diante da multidão. Tinham também poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Eu quero falar sobre esse assunto, sobre se um cristão pode ou não passar por necessidade. No início da minha fé, eu fui ensinado que não. Um crente que passa por necessidade está em pecado. Alguns pastores pensam que o cara está em pecado porque está passando por necessidade, ou é o devorador, o migrador, como muitas pessoas ensinam, com relação ao livro lá do Antigo Testamento que fala sobre dízimos. Então a pessoa tem uma ideia de que o cristão não pode passar por problema com relação ao financeiro. Então eles vão usar aquele texto de Davi, do Salmo, que ele vai dizer que fui moço, agora estou velho, mas nunca vi um justo passar por necessidade ou a sua descendência mendigar o pão. Então ele diz o seguinte: olha, que a Bíblia está dizendo, não pode passar por necessidade, porque a Bíblia diz que Davi nunca viu, então um justo não vai passar por necessidade. Isto está errado. Um crente sim pode passar por necessidade. Exemplo disso, eu estou usando aqui esse texto para me explicar esse assunto. A multidão estava com Jesus, Jesus estava pregando e a multidão estava ali porque queria ouvir a palavra. Então a multidão estava interessada em ouvir aquilo que Jesus estava falando. Então estavam andando com Jesus já há 3 dias, estavam no deserto. E o próprio Cristo vai dizer que a multidão estava com ele, estavam com fome, não tinham o que comer. Então naquele momento estavam passando por necessidade. Só que Jesus posteriormente vai fazer a multiplicação de pães e vai alimentar o povo. Só que a questão que eu quero levantar aqui nesse devocional é o seguinte: que a ideia de que o crente que está com Cristo, que está andando fielmente com Cristo, que está vivendo de maneira reta na presença de Deus, vivendo o Evangelho, essa pessoa, se a gente pensa que não pode passar por necessidade, isso é um erro. Nós temos histórias, e aqui eu vou citar uma delas aqui no Novo Testamento, de Paulo, em que uma pessoa pode sim passar por necessidade, pode passar por dificuldade. Tem crentes no nosso tempo que dizem o seguinte, para Deus, né? Deus, eu não aceito essa situação na minha vida porque eu dou o dízimo. Deus, eu não aceito porque eu faço isso. Eu não aceito porque eu faço aquilo. E aí meio que parece que é uma barganha, uma troca. Eu faço isso para Deus e Deus me abençoa, né? Também nós temos uma ideia, uma teologia que é pregada, uma teologia triunfalista, com relação... Na verdade, a teologia é a teologia da prosperidade, no nosso tempo. Embora não seja muito pregado, porque o que está em voga hoje é a teologia do coach, né? Mas nos anos 80, 90, de 2000 para cá, foi pregado sobre essa teologia com relação à teologia da prosperidade. Ou seja, o crente tem que ser rico. O crente tem que ter carro, tem que ter casa, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter dinheiro na conta, não pode passar por necessidade, tem que ser muito bem de vida. Só que a ideia que essas pessoas têm sobre isso está completamente equivocada. Quando Jesus veio à Terra, ele não veio com o objetivo de fazer rico. Ele veio com o objetivo de salvar a tua alma que estava perdida. Então você estava caminhando para o inferno. Você ia ser lançado no inferno e ser condenado eternamente. Jesus mudou o teu destino, morrendo na cruz. Claro que você tem que crer e se arrepender na mensagem do Evangelho. E aí você é salvo. Então Jesus ele te livrou da condenação eterna, mas não te fez rico. Então o Evangelho não tem como objetivo mudar a tua situação financeira. Embora Deus possa abençoar, Deus possa prosperar, Deus possa abrir portas, fazer com que a pessoa prospere. Ele pode fazer isso. Mas não é a mensagem principal do Evangelho isso. A mensagem do Evangelho principal, qual é? Salvar pecadores. Trazer as pessoas para a salvação. Trazer as pessoas que estão perdidas para o Evangelho. Remissão, salvação, redenção,
novo nascimento, justificação, santificação. Esse é o ponto principal do Evangelho. Agora, ele pode abençoar? Pode. Mas isso não significa que só porque tu é um cristão, tu não vai passar por necessidade. Eu mesmo não cheguei a passar fome, mas tem momentos que a gente passa por necessidade. Está aqui a minha esposa, que está aqui nos bastidores, sabe disso. Então, a gente pode passar por isso. Aqui eu quero abrir um outro texto, em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Esse aqui é Paulo escrevendo aos Filipenses. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Olha o que Paulo está falando, padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O mais incrível dessa passagem é que esse versículo 13, ao longo da minha vida, quando eu era mais novo, que eu não entendia muito bem a palavra, era aplicado errado. Pegava esse texto aqui, né, quando a pessoa estava passando necessidade ou estava com algum problema, citava esse texto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, com base nesse texto, eu vou obter a vitória. Ou seja, eu usava esse texto com o intuito de que ela vai vencer, sempre vai dar certo, não vai dar errado, não pode passar por necessidade, porque o texto está dizendo que eu posso todas as coisas. Mas o contexto em que esse texto é dito, que Paulo vai dizer essas palavras, tem a ver com as necessidades que ele tinha passado. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Então Paulo passou fome, fome de comida. Tanto em ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância, ou seja, tinha muito, quanto a padecer necessidade. Então Paulo passou por todas essas coisas. Mediante as situações que ele passou, o contexto disso, né, de todas as situações que ele passou, o resumo que ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo? Posso passar necessidade, posso ter abundância, posso passar fome, posso passar frio, posso passar perseguição, posso ser quase morto. Então, o contexto dessa fala de Paulo é isso, que ele podia passar por todas essas coisas, mas ele teria força para vencer em Deus. E vencer não significa que tu não vai passar pelas situações, tu vai passar por elas, mas não vai ser destruído por elas. É isso que Paulo está dizendo. Então, para finalizar o devocional de hoje, um cristão pode sim passar por necessidade. E ele passar por necessidade, se a vida dele está reta, diante da presença de Deus, isso não significa que ele está em pecado. Significa que Deus permitiu ou o cara foi muito falta de sabedoria, se endividou, fez besteira e aí está passando por problema. Então tem um contexto, uma gama de coisas que podem levar a pessoa a passar por necessidade. Mas a pessoa ser crente não significa que ela não vai passar por problema, por dificuldade. Ela vai passar por necessidade sim. Amém? Feche seus olhos. O que você achou? Comente aí embaixo e agora a gente vai orar. Amém? Soberano Deus, graças te damos por mais um dia. Muito obrigado por mais um devocional. Senhor, ensina-nos a entender que o Evangelho não é para sermos ricos, para sermos prósperos. Embora sabemos que o Senhor abençoa, que o Senhor prospera, que o Senhor abre portas, que o Senhor faz acontecer na vida dos seus filhos. Mas a mensagem central que nós possamos ter em nossa mente, que a mensagem central do Evangelho tem a ver com conversão de pecadores, perdão de pecados, novo nascimento, e não dinheiro, carro, casa, posses. Não tem a ver com essas coisas, mas tem a ver com com o nosso destino eterno, com a nossa salvação eterna. É isso que o Evangelho nos proporciona, que nós possamos entender isso, Senhor, e vivermos baseado nessa verdade, e não na mentira de que nós temos que ser ricos, que nós temos que ser prósperos, que nós temos que ter tudo nessa vida. Nós possamos entender a realidade do Evangelho, que o Senhor morreu para nos livrar da condenação eterna e dar-nos a vida eterna contigo nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e até o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus.